Você acorda de manhã e sente aquilo novamente, aquele vazio que se espalha pelo seu peito. O mundo ao seu redor parece sem graça, sem cor, desprovido de significado. Você segue a rotina, sorri quando necessário, responde quando alguém fala com você, mas por dentro há um vazio que cresce a cada dia. Nada mais te empolga. As atividades e relacionamentos que antes traziam alegria agora parecem obrigações. Você se pergunta: o que há de errado? Por que não consegue simplesmente ser feliz como todos os outros parecem ser? Todo mundo chama isso de depressão. Seus amigos sugerem terapia, talvez medicação. Eles têm boas intenções, mas algo dentro de você sussurra que isso não é apenas um desequilíbrio químico ou padrões negativos de pensamento. Isso parece diferente, mais profundo, como se algo dentro de você estivesse morrendo para que algo novo possa nascer. E se eu te dissesse que o que você está sentindo não é depressão? E se esses sentimentos de vazio, desconexão e perda de significado não fossem sintomas de doença, mas sinais de um profundo despertar espiritual? E se sua alma estivesse tentando te dizer algo que sua mente racional ainda não consegue compreender? Carl Jung, um dos psicólogos mais revolucionários da história, teria reconhecido sua experiência imediatamente. Em seu misterioso livro vermelho, um diário de sua própria descida às profundezas do seu inconsciente, Jung documentou como o que parece depressão muitas vezes mascara uma transformação espiritual tentando emergir. O próprio Jung vivenciou o que muitos chamariam de surto psicótico ou depressão severa. Em 1913, no auge de seu sucesso profissional, como aparente herdeiro de Freud, Jung começou a ter visões e sonhos perturbadores. Em vez de suprimir essas experiências ou rotulá-las como doença, ele fez a escolha radical de se voltar para elas, de se envolver com as figuras e símbolos que emergiam de seu inconsciente. Por 6 anos, Jung desceu a esse submundo da psique, registrando meticulosamente suas visões, conversas com figuras internas e elaborados desenhos de mandalas, no que mais tarde se tornaria o Livro Vermelho. Este volume encadernado em couro, escrito em texto caligráfico e ilustrado com pinturas vibrantes, permaneceu inédito até 2009, quase 50 anos após sua morte. O que Jung descobriu durante esse período transformou não apenas sua própria vida, mas toda a nossa compreensão da psique humana. Ele percebeu que o que parecia colapso era, na verdade, um avanço, que sua aparente depressão era a tentativa de sua alma de reconectá-lo com camadas mais profundas da existência que sua mente racional e científica havia negligenciado. Todas as noites, Jung sentava-se à sua escrivaninha com a caneta na mão, permitindo que imagens surgissem do inconsciente. Ele encontrou figuras como Philemon, um velho sábio com asas de martim pescador, que se tornou seu guia espiritual. Ele conversou com sua alma, viajou por paisagens míticas e enfrentou os aspectos sombrios de si mesmo que havia negado anteriormente. Através deste intenso trabalho interior, Jung chegou a entender que a psique naturalmente busca a totalidade, o que ele chamou de individuação. Quando nos tornamos muito unilaterais em nosso desenvolvimento, concentrando-nos exclusivamente no sucesso externo, pensamento racional ou adaptação social, os aspectos negligenciados do nosso ser se levantam na forma do que parece ser depressão, forçando-nos a confrontar a vida não vivida dentro de nós. Os símbolos e arquétipos que Jung encontrou não eram apenas fantasias pessoais, mas estavam conectados ao que ele chamou de inconsciente coletivo, um reservatório de experiência humana compartilhada, que transcende fronteiras individuais. Por essa perspectiva, o vazio e a alienação que você sente não são apenas sofrimento pessoal,
mas parte de um processo universal de transformação que os humanos têm passado ao longo da história. A psicologia moderna frequentemente reduz a depressão à química cerebral e padrões de pensamento. Tome esses remédios, desafie esses pensamentos negativos, faça mais exercícios e tome sol. Embora essas abordagens tenham seu lugar, elas completamente perdem a dimensão mais profunda que Jung iluminou, que às vezes o que parece depressão é, na verdade, o chamado da alma para o despertar. No livro vermelho, Jung escreveu: "O espírito das profundezas tomou meu entendimento e todo o meu conhecimento e os colocou a serviço do inexplicável e do paradoxal." Isso é precisamente o que acontece no despertar espiritual disfarçado de depressão. Nossas estruturas racionais se desfazem para que uma sabedoria mais profunda possa emergir. Agora vamos explorar os 7 sinais ocultos de que o que você está vivenciando pode ser um despertar espiritual, em vez de depressão clínica. Primeiro, profundo sentimento de falta de significado. Você de repente questiona tudo o que antes valorizava. Seus objetivos profissionais, status social, posses materiais, tudo parece vazio e sem sentido. Isso não é apenas tristeza. É uma crise existencial, onde as antigas formas de encontrar significado não funcionam mais. Jung reconheceria isso como o colapso necessário de uma filosofia de vida inadequada. No livro vermelho, ele descreve como sua própria visão de mundo científica materialista desmoronou, criando espaço para um envolvimento mais profundo com a vida. Este vazio não é algo a ser temido ou rapidamente preenchido, mas um espaço para que um novo significado emerja. Quando as preocupações cotidianas perdem sua influência sobre você, não é porque você está quebrado, é porque você está rompendo para uma relação mais autêntica com a existência. As coisas que a sociedade disse que iriam te satisfazer, promoções, aquisições, status, de repente parecem promessas vazias. Esta dolorosa revelação é, na verdade, o primeiro passo para uma vida mais significativa. Segunda, intensa solidão e alienação dos outros. Você se sente cada vez mais desconectado das pessoas ao seu redor, mesmo dos entes queridos. As conversas parecem superficiais. Você não consegue se interessar pelos assuntos que os outros acham envolventes. Você se sente como se estivesse observando a vida através de um vidro, incapaz de realmente se conectar. Jung experimentou essa profunda alienação durante seu confronto com o inconsciente. No livro vermelho, ele escreve sobre se sentir como um estranho entre as pessoas, incapaz de compartilhar suas experiências internas por medo de ser considerado louco. Este isolamento não é uma falha nas habilidades sociais, mas uma retirada necessária enquanto sua consciência muda. Esta solidão tem um propósito. Ela cria espaço para um relacionamento mais profundo consigo mesmo. Quando os laços sociais comuns temporariamente perdem sua influência, você fica livre para descobrir quem é, além dos papéis sociais e expectativas. O desafio é suportar essa solidão, sem correr de volta para distrações ou conexões superficiais. Terceira, sensibilidade aguçada à falta de autenticidade. Você desenvolve uma consciência quase dolorosa da falsidade em você e nos outros. Conversas triviais se tornam insuportáveis, máscaras sociais se sentem sufocantes. Você não consegue mais participar das ficções educadas que antes pareciam normais. No livro vermelho, Jung descreve o confronto com sua própria persona, a máscara social que ele usava como médico e intelectual respeitado. Ele percebeu o quanto de sua identidade foi construída para agradar aos outros em vez de expressar seu verdadeiro eu. Este confronto com a falta de autenticidade é doloroso, mas necessário para uma transformação genuína. Sua nova incapacidade de tolerar falsidade não é um déficit social, é uma integridade em evolução.
O desconforto que você sente em torno da falta de autenticidade está te guiando para uma forma mais honesta de ser. A questão não é mais como posso me encaixar novamente, mas como posso viver de forma mais verdadeira. Quarto, sintomas físicos misteriosos e mudanças de energia. Você experimenta sensações físicas inexplicáveis, ondas de energia movendo-se pelo seu corpo, pressão na cabeça, mudanças súbitas de temperatura, padrões de sono perturbados. Explicações médicas convencionais não captam exatamente o que está acontecendo. Jung escreveu extensivamente sobre como a transformação psicológica se manifesta fisicamente. A psique e o corpo não são sistemas separados, mas partes de um todo unificado. À medida que sua consciência evolui, a estrutura energética do seu ser se ajusta de acordo, muitas vezes produzindo experiências físicas incomuns. Essas sensações refletem a encarnação literal da sua transformação. A energia que antes estava presa em velhos padrões está sendo liberada, redistribuída. Em vez de simplesmente patologizar essas experiências, considere-as como a dimensão física da sua metamorfose espiritual. Quinta, sincronicidades e reconhecimento de padrões. Você nota coincidências significativas que não podem ser explicadas apenas pelo acaso. Números se repetem, símbolos aparecem. Você encontra exatamente o livro, pessoa ou mensagem que precisa no momento certo. A fronteira entre a realidade interna e externa parece cada vez mais permeável. Esse fenômeno era tão importante para Jung que ele cunhou o termo sincronicidade para descrevê-lo, coincidências significativas que revelam a conexão entre psique e matéria. No Livro Vermelho, Jung documenta como suas visões internas frequentemente correspondiam a eventos externos de maneiras que desafiavam a causalidade convencional. Essas sincronicidades não são aleatórias ou imaginárias, são vislumbres de uma forma mais conectada de experimentar a realidade. À medida que você desperta, começa a perceber padrões e relações que o pensamento materialista não pode acomodar. Sua consciência está se expandindo além da causa e efeito linear para reconhecer a teia de significados que fundamenta a existência. Sexto confronto com aspectos sombrios. Você enfrenta partes de si mesmo que negou ou reprimiu. Raiva, egoísmo, desejo, medo. Os sonhos se tornam mais vívidos e muitas vezes perturbadores. Você pode se encontrar se comportando de maneiras que contradizem sua autoimagem ou tendo pensamentos que chocam sua mente consciente. Jung considerava o trabalho com a sombra essencial para o crescimento genuíno. No Livro Vermelho, ele descreve encontros assustadores com suas próprias figuras sombrias, personificações de qualidades que ele havia rejeitado de sua identidade consciente. Apenas reconhecendo e integrando esses aspectos, ele poderia avançar em direção à totalidade. Este confronto com sua sombra não é regressão ou falha moral, é a integração necessária de sua humanidade completa. O que parece um aumento de negatividade ou impulsos indesejados é, na verdade, a tentativa da sua psique de recuperar energia de aspectos reprimidos de si mesmo. Ao se envolver conscientemente com sua sombra, você recupera partes vitais do seu ser. Sétimo, simbolismo de morte e renascimento. Você experimenta um profundo sentimento de que algo dentro de você está morrendo. Sonhos ou visões podem conter imagens literais de morte. Você sente como se estivesse se livrando de uma velha identidade, mas a nova ainda não se formou completamente, deixando você em um desconfortável estado intermediário. Ao longo do Livro Vermelho, Jung emprega simbolismo de morte e renascimento para descrever o processo transformador. Ele entendeu que o despertar genuíno requer a dissolução das antigas estruturas de identidade antes que novas possam emergir. Esta morte simbólica
se sente como um luto real, porque é uma perda real do seu antigo autoconceito e modo de ser. Este processo de morte e renascimento não é patológico, mas arquetípico, um padrão de transformação encontrado em diferentes culturas e ao longo da história. A desorientação e o luto que você sente são respostas apropriadas a esta profunda transição. Ao participar conscientemente desta morte simbólica, você permite o nascimento de um eu mais autêntico. Então, como navegar por este processo de despertar? O trabalho de Jung oferece vários princípios orientadores. Primeiro, desenvolva um relacionamento com seu inconsciente em vez de temê-lo. Comece-o a registrar seus sonhos, a notar sincronicidades e dialogar com as imagens e emoções que surgem. O próprio Livro Vermelho começou como experimento de Jung, no que ele chamou de imaginação ativa, um método de envolvimento direto com o conteúdo inconsciente enquanto mantém a consciência desperta. Segundo, encontre linguagem simbólica para a sua experiência. Jung descobriu que símbolos arquetípicos da mitologia mundial, alquimia, religião e contos de fadas fornecem estruturas para entender processos psicológicos. Explore esses sistemas simbólicos não como verdades literais, mas como mapas do território da psique. Terceiro, crie expressões tangíveis da sua jornada interior. Jung não apenas escreveu sobre suas visões, ele as pintou, construiu estruturas de pedra representando-as, criou rituais em torno delas. Este envolvimento criativo ajuda a integrar o conteúdo inconsciente na consciência, seja através da arte, escrita, movimento ou outras formas de expressão, dê forma ao que está emergindo dentro de você. Quarto, encontre o caminho do meio entre os opostos. Jung enfatizou que a saúde psicológica não se trata de eliminar a tensão, mas de mantê-la criativamente. Em vez de se identificar exclusivamente com transcendência espiritual ou engajamento mundano, consciência ou inconsciência, racional ou irracional, busque o equilíbrio dinâmico, que honra ambos os polos. Finalmente, reconheça que esta jornada não se trata de escapar do sofrimento, mas de encontrar significado dentro dele. Jung escreveu: não há nascimento da consciência sem dor. O desconforto que você sente não é um sinal de que algo está errado, mas que algo importante está acontecendo. Ao reenquadrar sua experiência como significativa em vez de meramente dolorosa, você transforma sofrimento em crescimento. O que parece depressão pode ser, na verdade, a profunda tentativa da sua alma de guiá-lo para uma vida mais autêntica e integrada. O vazio que você sente está abrindo espaço para que algo novo surja. A desconexão dos outros está criando espaço para uma conexão mais profunda consigo mesmo. A perda de significado convencional abre a possibilidade para um significado mais pessoal. Esta jornada não é fácil. O próprio Jung descreveu seu confronto com o inconsciente como o período mais difícil de sua vida, mas ele também o reconheceu como a fonte de tudo de significativo que realizou depois. Dessa descida vieram seus conceitos mais importantes: arquétipos, inconsciente coletivo, individuação, sincronicidade, ideias que transformaram nossa compreensão do que significa ser humano. Então, se você se encontra naquela noite escura da aparente depressão, considere a perspectiva de Jung, do Livro Vermelho. Sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O que você está experimentando não é o fim, é um começo. Não um colapso, mas um avanço. Não depressão, mas as dores do nascimento da sua alma despertando.